do Senhor nosso Deus. Que nessa noite você aproveite a sua estada aqui para receber mais de Deus, para ser mais tratado pelo Senhor. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos no Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel é o livro que nós estamos estudando. Espero que você esteja pegando firme aí nesse estudo. Livro do profeta Daniel. O império babilônico está dominando tudo, comendo tudo, estraçalhando tudo. Antes do império babilônico apareceu o império assírio, mas ele não durou muito. O próprio Senhor Deus o humilhou. Antes disso tinha aparecido também o domínio egípcio. O domínio egípcio também foi muito forte. Nesse tempo aqui o império babilônico está dominando. Estamos aí em 586 a.C. 586, portanto, 2000 e mais de 500 anos, 2.500 e poucos anos antes de agora, aqui onde você está. Mas tudo isso o Senhor viu. Tenho dito para vocês que o livro do profeta Samuel, o texto, o tema do livro é a soberania de Deus. É o tema central do livro. Estamos lendo o capítulo 2 e arrumei um subtema para esse capítulo 2 que é percebendo a soberania de Deus nesse capítulo 2. Percebendo a soberania de Deus no capítulo 2. Mas o livro inteiro vai tratar da soberania de Deus. Já no capítulo 1, versículo 2, já fala que Deus entregou o próprio povo dele, o templo dele, as louças, os utensílios dele, o próprio Deus deu. Né? O próprio Deus deu. No capítulo 3, Deus de novo vai colocar o Nabucodonosor bem humilhado. E assim vai o livro inteiro, é a soberania de Deus. Tá bom? Nesse capítulo 2 aqui, eu estou vendo com vocês como podemos perceber a soberania de Deus no capítulo 2, tá bom? Aí eu já falei algumas coisas para vocês, tá bom? Eu já falei, nós percebemos a soberania de Deus no sonho que tirou o sono do rei, na impotência dos habilitados para falar sobre o sonho que tirou o sono do rei, na prepotência desse rei poderoso, na prepotência dele, já vimos isso também, no complexo de insegurança do rei tirano. No texto a gente percebe a soberania de Deus, no complexo de insegurança do rei tirano. Nós vimos na última vez aqui a intervenção de Daniel. A hora que ele aparece, o rei sonha, pergunta para os encantadores e magos para falar o sonho. Os encantadores, magos e caldeus não falam o sonho, arrumam um monte de desculpa. Então aí tem a intervenção do Daniel, né? O Daniel vai até o rei, o Daniel vai até os seus irmãos. Aí nós aprendemos que muitas vezes você cai porque anda sozinho. E em terceiro lugar, Daniel vai até Deus. Ele vai até Deus, né? A intervenção do Daniel. E agora eu queria ver com vocês na gratidão do Daniel. Na gratidão. Vamos ler então a partir, hoje não vamos ler todo, né, gente? Vamos ler a partir do versículo de número 16. Vamos ler a partir do versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Querem ouvir? Vamos aprender um pouco mais a ser homem de Deus? A ser servo de Deus? Não se esqueçam que Daniel não tem as coisas a seu favor. Lembra disso? Não é a favor dele. Ele está construindo uma situação favorável. Mas ele não tem as coisas a seu favor, viu, irmão? Tá bom? Ele é um menino, agora já não é mais nesse capítulo 2, já ficou um pouquinho mais velho já, mas ainda é um menino ainda, solteiro ainda. Ele foi tirado da sua nação, arrancado do seu país, não tem menção nenhuma sobre os pais dele, portanto os pais devem ter morrido lá em Jerusalém, então a situação não é favorável. Então aí já vai outra lição para você e para mim. Esperar situação favorável, tem um provérbio que diz, né?
que fala: quem espera o tempo para semear, nunca semeia. Muitas vezes nós estamos esperando um tempo favorável, né? Eu tenho um filme legal que é um filme, acho que é Metrô, não sei o que, Metrô 1, 2, 3, não me lembro agora. E ali naquele filme, inclusive o Daisy Washington participa do filme, e o rapaz lá o outro lá que eu não lembro o nome agora, o John Travolta, isso mesmo. Aí tem um judeu lá, e tem uma fala naquele. Eu aprendo muito assim, sabe? Ainda mais que eu descobri agora o Salmo 19, que aí ficou mais fácil ainda. Tem uma fala no judeu que ele fala assim: que ele cresceu em tempo de crise, ele enriqueceu em tempo de crise. Você anda reclamando da crise aí? Mas é em tempo de crise que aparecem aí as ideias, hein? Em tempo de crise. Aí aquele velhinho lá, judeu, fala isso. É um velhinho judeu nazista, né? Ele estava na Alemanha na época lá. É um filme muito bom, assim, se você gosta de aprender com os filmes, né? É um filme que assisti faz tempo já. Então, a situação não é favorável para Daniel, não. Não é favorável. Vamos ler a partir do verso 16, então. Vamos lá. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação do sonho. Então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Não ficou para ele sozinho, né? Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel então bendisse o Deus do céu. Lembra que os magos, encantadores e caldeus, eles procuravam interpretar o céu, a lua, as estrelas. Daniel não. Daniel não quer nem saber da lua, das estrelas, dos astros. Ele já conversa diretamente com Deus. Tá entendendo, irmãos? Cristão é assim, ele já conversa e vai logo na fonte. Tá bom? Esses cristãos que ficam aí querendo o toque do apóstolo, dos pastores, dos bispos, não sei o que, não conhece Deus. Porque Daniel não vai conversar com o sol, com as estrelas, com a lua, igual os caldeus faziam. Não, ele já conversa logo com Deus. Ele fala: obrigado, Deus. Pronto, tá feito. Ponto, acabou. É assim que se faz. Então ele deu graça a Deus do céu. 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças, eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso ao rei. Por isso Daniel foi ter com o Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar, matar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação do sonho. Respondeu o rei e disse ao Daniel, cujo nome era Beltesazar. Para o rei, o nome dele era Beltesazar. Tá bom? Então a Bíblia faz questão de mostrar que é Daniel. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamento a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, vai começar a contar o sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário
esplendor, estava em pé diante de ti, e a aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como uma palha nas eiras no estio. E o vento os levou, e dele não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Até este é o sonho, e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. O Deus do céu é que manda no Senhor, viu, rei? Quem manda aqui não é o Senhor, não, é o Deus do céu. Cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que domines sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento nas mãos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste, do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Não vou ler mais não, para que a gente, porque já vem que nós vamos separar mais um dia para isso. Então, percebendo a soberania de Deus, aqui nesse capítulo 2. Está claro, não está claro? Como água. Se você ler os textos e você se apegar às palavras, tem palavras que é assim, realmente não é uma indireta, é uma direta no queixo do rei. Deus faz questão de mostrar objetivamente quem é que manda. Está muito claro quem é que manda. Então a gente percebe. E aqui então, o meu tópico aqui é assim: a gente vai perceber a soberania de Deus na gratidão do Daniel. Olha a gratidão do Daniel aí no versículo de número 19. Olha o versículo 19 que nós já lemos. Veja bem. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Olha aí como é que ele bendiz. Ele fala assim: seja bendito o nome de Deus. Olha aí. De eternidade a... Bom, quem é o cabeça da estátua mesmo? Quem é? Não é esse rei aqui? O Nabucodonosor? Quer dizer, ele vai acabar. Porque o outro rei não é mais ele. Mas quando Daniel agradece a Deus, ele faz questão de dizer que Deus é de eternidade a eternidade. O que é isso? Não tem começo, não tem fim. É eterno para trás e eterno para frente. Então perceba as palavras: de eternidade a eternidade. Dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele que revela. Então veja, ele diz: Deus tem poder e sabedoria. Sabedoria, o que é sabedoria? É a forma certa, meu irmão, de você resolver problemas. É a forma certa de você resolver problema. É tomar a melhor decisão para alcançar o melhor resultado. Isso é sabedoria. Poder é a capacidade de colocar em prática aquela decisão. Sabedoria é tomar a decisão certa.
em todos os sentidos. Poder é a capacidade de botar em prática o que você decidiu. Deus une uma coisa e outra. O rei não. O rei não. O rei, uma hora, ele é muito inteligente, porque quando ele separa dentre os melhores dos cativos, gente sábia, inteligente, meninos inteligentes, o rei é inteligente. Mas ele não une isso a outra coisa. Outra vez, ele é poderoso. Eu mato, viu? Eu vou matar. Se não me interpretar o sonho, eu mato. Mas o rei não une uma coisa com a outra. E Daniel fala assim: o Senhor une. O Senhor une. Ele é o Deus do tempo. O rei não é. O Nabucodonosor não é. Um tempo o rei é o cabeça. Mas essa cabeça vai cair. Ele está falando isso. Esse reinado vai passar. Mas o nosso Deus, ele é o Deus do tempo. Ele é o Deus da história. Olha o versículo 21 aí. Olha o versículo 21. Ele é quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Olha só. Ele interfere na história, gente. Sabe, irmãos, os historiadores, qual que é a máxima do historiador? Falar sobre história que já aconteceu. Não é assim, você que é professor de história, ou que quer ser professor de história, você trabalha com o que já existe, essa é a história. Deus, ele prova a soberania dele, porque ele faz a história. Ele fala, você é o cabeça de ouro, depois de você vem um tronco e braços de bronze, de ferro, de prata. Ele começa a especificar prata, bronze e ferro misturado com barro. Deus, ele faz ser assim, assim, assim. E nós vamos ver no futuro que foi assim, assim, assim. Nós veremos. Então assim, eu percebo a soberania no que Daniel diz de gratidão a Deus. Tá bom? Vamos passar para frente aqui e vamos ver. Na informação do sonho agora, eu percebo a soberania de Daniel, ou de Deus, através da informação sobre o sonho. Porque lembra, o rei sonhou, ele contou para alguém o sonho? Diga para mim. Vocês que estão me acompanhando aí, ele contou para alguém o sonho? Alguém sabe o sonho? Talvez nem o rei saiba mais. Talvez nem o rei saiba o que sonhou. Pode ser que o rei realmente tenha esquecido. Mas ninguém sabe. E o rei então dá uma ordem: se vocês sábios, caldeus, encantadores, magos, se vocês não me fizerem saber o sonho que eu sonhei, vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Então Daniel, então na informação, ele sabe, Deus contou para ele. Mas quando ele vai relatar ao rei, ele vai deixar claro a soberania de Deus. Veja comigo aí o versículo 25. Verso 25, veja comigo aí. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. E lhe disse: achei. Vem cá, gente. O Arioque achou Daniel ou Daniel achou Arioque? Daniel achou Arioque. O Arioque, ele estava indo o quê? Matar os sábios. Lembra disso ou não? Eu não li hoje, né? Porque 3 vezes já não dá, né? Ele ia matar os sábios quando Daniel o encontrou. Daniel o encontrou, não foi? Mas o que ele quer? Ele quer fazer média. Nós sabemos o que é isso. Você sabe o que é isso, não sabe? A gente sabe muito bem o que é fazer uma médiazinha, né? Fazer um mimo, né? A gente gosta de receber e gosta de dar. Fazer um mimo para alguém. Não achou nada não. Não tem nada disso não. Achei dentre os dos cativos de Judá um que vai revelar ao rei a interpretação. Então aí vem o 26. Ó o 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Gente, nessa hora aqui é hora de você se promover. Nenhum sábio ficou sabendo, gente. Nenhum mago sabia, pessoal. Ninguém sabia nada. Eles queriam enganar o rei. O rei contava o sonho, então eles davam interpretação. Gente, interpretação, meu irmão, você pode dar de várias maneiras. E se você parte do princípio do mimo, entendeu? Do puxa-saco, a gente vai gostar da interpretação. Se a interpretação for um puxa-saquismo, ótimo. Eis aqui a hora do Daniel se promover. Mas ele faz isso, ele se promove. Daniel se promoveu aqui? Não.
Deus vai promovê-lo, mas Daniel não se promove. Então, na informação do sonho, a gente vê a soberania de Deus. Percebe comigo aqui, o 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério. Podes tu saber o sonho, Daniel? O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Essa é a hora de falar assim: mas eu posso. Ó, eu posso. Veja lá o 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Ele não se promove, irmãos. Ele não se promove. Que é o que nós carnalmente faríamos. Vamos lá, para um pouquinho aí, irmãos. Você crê mesmo no Senhor? Você confia em Deus? Você confia mesmo que Deus te levantará? Sabe que os grandes homens de Deus foram esquecidos? Sabe disso? Irmãos, Davi não foi esquecido? Quando acabou os filhos de Davi para ser ungido rei, quando acabou os filhos, ele disse: acabou. O próprio pai disse: acabou. Acabou? O Samuel perguntou: acabou? Acabou, não sei se, mas tem um menino. Tem um menino aí. Sabia que os servos de Deus são esquecidos? Você confia em Deus de verdade, irmãos? Parece uma pergunta retórica, mas é para fazer você perguntar para o seu coração. Na hora do BO, você confia nele? Ou você dá os seus pulos? Os seus esquemas, nós somos bons esquemas. Você confia nele? Essa é a hora Daniel se promover. E ele não se promove. Ele não se promove. Era hora de ele ligar o holofote sobre a cabeça dele. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O que ele está falando aqui? Rei, o que o senhor sonhou não é para agora, é para o futuro. O seu sonho é profético. Ele não está interpretando ainda, ele está informando, viu, gente? Está informando. Ele está informando. É profético. Verso 29 e 30. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiam-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Ó, outra vez. Depois disto, aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Olha isso aqui. Não porque haja em mim mais sabedoria. Está vendo, irmãos? Era a hora dele pousar de poderoso, de grandão. Eu sei tudo, eu posso tudo, eu resolvo tudo. O BO aqui deixa comigo. Ele fala: não porque em mim há mais inteligência, há mais sabedoria. Não é por isso do que em todos os seres viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. Ele fala, ó, o que quer dizer? Ó, o Deus contou para mim, para que o rei fique sabendo o que é certo. O rei contou para mim, para que a interpretação verdadeira chegue ao conhecimento do rei. Deus contou para mim. Eu não tenho habilidade nenhuma para saber. Não há mais inteligência em mim do que em todos os viventes. Não há. Então eu percebo a soberania de Deus na informação do sonho. Só na informação, viu, irmão? Cada ponto desse daqui são lições para nós. Só em você informar bem. Porque o que é informar bem, gente? É apontar a placa, apontar o caminho. Você pode não ser um grande pregador, um cara eloquente para falar, você pode não ser um cara muito habilidoso para falar, mas se você informar bem. E hoje em dia, no meio desse evangelho podre que tem aí pregado, meu irmão, às vezes é muito melhor que você não fique famoso, mas que você informe bem quem é o teu Deus. Porque muitas vezes nós não informamos bem.
E você só quer ser pregador, só quer ser um avivalista, quer ser um famoso. Às vezes é melhor você nem ficar famoso, mas informar corretamente. Se você fizer os apontamentos corretos, já será suficiente. Até aqui o Daniel está informando, só que a informação é verdadeira. Ó rei, a coisa não é comigo não. Tirou o holofote dele, meu irmão. Tirou o brilho dele. Tirou de si. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E ele revelou para o rei o que vai acontecer. O rei não sabe, mas o Deus do céu sabe. Ele contou para mim. E contou para mim, para que o rei fique sabendo direitinho a interpretação. Quem está no controle, gente? Quem está no controle, irmãos? É Deus. Ele disse para mim, porque eu posso dizer para o rei a interpretação verdadeira. Então, na informação. Então, você às vezes que tem pouca informação técnica, teológica, tem pouca informação às vezes até da vida, mas se você tiver a informação certa de Jesus, por que você pensa que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? O que é isso, meu irmão? Isso é informação. Então informe bem, tenha certeza que você informou bem, não precisa enfeitar, informe bem. Então eu percebo a soberania de Deus na informação do Daniel. Agora, a interpretação do sonho. Vamos lá. A interpretação do sonho do nosso amigo Daniel. Então tem uma estátua. O rei sonha com uma grande estátua. Diga, uma grande estátua. É uma gigantesca estátua. A cabeça de ouro, tronco e braços de prata, o quadril é de bronze, as pernas e os pés é de barro misturado com ferro, né? Quem que é o cabeça? Quem que é o cabeça? É quem? Diga para mim. Vocês leram comigo? Hã? Olha lá. A interpretação começa no versículo. Cadê? A interpretação começa no versículo 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues tudo isso, né? Aí ele fala assim no fim do versículo 38, no finalzinho do 38, tu és a... Não é Babilônia. Olha isso aqui. Não é Babilônia. O rei. O que quer dizer isso? Não é Babilônia. É o Nabucodonosor, que é o cabeça da estátua. Ele é a cabeça. Não é Babilônia. O que quer dizer isso, meu irmão? Acima do rei não tinha nada. Acima do rei não tinha mais ninguém na cabeça deles. O rei era o máximo. A lei não mandava no rei. Ao contrário, verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior. Inferior, por que inferior? Então, veja bem, é um tronco que se divide em dois braços, não são assim? São os medos e os persas. E aqui é a lei. O rei não manda. Na época desse rei, que vai ser no capítulo 6, no capítulo 6 querem matar Daniel. O rei fez uma lei, e lá está assim, quando nós chegarmos, você vai ver, lá está assim, que a lei dos medos e dos persas, que não se pode, quem lembra? Revogar. Nessa época aqui, não tinha nada acima do rei. O rei é a cabeça de ouro, não é a Babilônia, não é a nação, porque a nação vai continuar sendo a mesma nação. O rei é a cabeça. Ele é que tem o controle de tudo. Ele é que tem o comando de tudo. Ele é um autocrata. Se fosse a lei que mandava, ele seria um nomoscrata. Ele é um autocrata. Ele que manda, ninguém tem nada com ele.
Ele decide fazer, matar, não matar, é assim que faz. Então tu és o cabeça. Mas no 39, depois de ti se levantará o inferior, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Aqui nós temos o Império Grego. Então nós temos Babilônia, com o Nabucodonosor na cabeça. Nós temos os medos e os persas, né, que vai se dividir, são duas nações poderosas que vai dividir o reinado. Duas nações poderosas, mas numa só. Por isso que é a lei que manda. É a lei que está na cabeça agora. Mas é inferior. E tem um terceiro que é o Império Grego. Tem um terceiro que é o Império Grego. E o quarto, versículo 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e artelhos em parte de barro, de oleira em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá alguma coisa de firmeza e uma coisa de fortaleza. Verso 43, quanto ao que viste de ferro misturado com o barro e lodo, misturar-se-ão através do casamento, mas não se ligarão um ao outro. 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Verso 45, veja isso aí. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de... E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser. Olhe para mim. Então nós temos aqui o Império Babilônico com o rei Nabucodonosor. Nós temos os medos e os persas. Nós temos o grego. Nós temos então o quarto. Nós temos o quarto império. E assim, veja comigo o versículo 35. Olha o 35 comigo aí. Diga 4 impérios. Diga 4 impérios. Babilônico. Diga babilônico. Medos e persas. Os gregos. Diga aí o romano. Veja comigo o 35. Olha só. Então foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha. Por que se fez isso? Por que se fez isso? Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande. Olha o versículo 34. Quando estava olhando o rei, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua. Amém, irmãos? Feriu a estátua, irmãos. Olha só. Foi ferida aonde? Leia comigo aí. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua. Gente, olha para cá, presta atenção. Imagina da montanha surgir uma grande pedra. Presta atenção. Se você não lesse o texto e eu perguntasse para você aonde bateu a pedra, você não, uma pedra saiu lá de cima, uma pedra gigantesca, onde é que ela bateu? Se ela estava lá em cima e a estátua aqui embaixo, onde que a pedra bateria, gente? Na cabeça. Se a pedra tivesse batido na cabeça, o rei que seria esmiuçado, o reino que seria esmiuçado, seria qual reino? O reino de quem? Nabucodonosor. A pedra caiu na cabeça? A pedra caiu na cabeça? Não. Então a pedra não viria no tempo de Nabucodonosor. A pedra caiu no tronco? Se a pedra caísse no tronco, o império medo-persa seria destruído. Se a pedra batesse aqui no quadril, seria destruído então o império grego. Mas a pedra que foi solta lá de cima, bateu aonde, irmãos? Nos pés.
E eu disse que o quarto império é qual mesmo? O romano. Babilônico, medos persas, gregos e os romanos. Leia comigo de novo aqui, veja comigo. Versículo de número 44. Veja comigo. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará o quê? Um reino que não será jamais destruído, nunca mais. Nunca mais esse reino passará. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Olhe para mim, irmãos. Jesus veio no império babilônico? Jesus veio no império dos medos persas? Jesus veio no império dos gregos? Jesus veio no império espanhol? No império turco? Jesus veio em qual império, irmãos? No império romano. Teve o império babilônico? Teve isso mesmo? Isso é verdade? Acabou? Teve o império medo-persa? Sim ou não? Acabou? Teve o império grego? Sim ou não? Acabou? E depois veio o império romano. E fala que nos dias desse quarto reino, Deus suscitaria um reino que jamais acabaria. O que foi que Jesus disse assim que começou a pregar? Na verdade, todo rei, quando ia entrar no país, ele mandava o seu notificador, que tem um nome que eu esqueci agora, né? Que me fugiu agora. O arauto. Um arauto. Todo rei tem um arauto. Lembra das 10 virgens? Quando aparecia alguém dizendo, o rei está vindo, ao noivo, vai um arauto. Antes de Jesus começar a falar, João Batista começou a dizer, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Quando Jesus começou a pregar, ele disse, o reino de Deus chegou. Se eu expulso os demônios, se eu faço as obras do meu Pai, é que o reino de Deus chegou. E chegou quando, gente? No Império Romano. E o reino de Deus começou com 12 homens. Jesus e mais 12 homens, que foi alastrando, entrando nos cantões de Roma. Teve dias dos imperadores dizer assim, puxa vida, o sangue desses cristãos parecem sementes. Quanto mais a gente mata, mais cresce. É o reino de Deus, irmãos. Porque no reino de Deus você pode morrer, mas Deus levanta outro. Às vezes Deus nos livra, nem sempre nos livra. Mas pode ter certeza que o reino de Deus prevalece. Nós já estamos no reino. Gente, nós estamos errados. Se você pensa que você vai para o reino, você está no reino. Nós temos um rei. Por que não passa para outro, irmãos? Porque o nosso rei está vivo. Se o rei está vivo, não muda de reino. Os reis mudaram, porque os reis morriam. Mas o reino de Deus não vai acabar. O nosso rei não morre. O nosso rei está vivo. O reino de Deus prevalece, permanece e dura para sempre. Tudo que Daniel interpretou, deu. Tudo que ele falou, vai aparecer isso, depois isso e depois isso. No quarto reino, vai surgir. Vem cá, quem foi que jogou a pedra? Foi alguma mão? O texto é bem claro, veja como as palavras são importantes, né? Sem o auxílio de mãos humanas. O reino de Deus não tem nada a ver com a gente, viu, irmão? Igreja é um departamento do reino. Igreja, esse templo aqui, ó, esse templo que é feio pra caramba, esse templo é apenas um braço do reino, não é o reino. Entenderam? Nunca fala, a minha igreja é o reino. Não, a minha igreja prega o reino de Deus. Não é o reino.
Não é o reino, ela é um braço, é uma ramificação do reino. Daniel, até nisso foi objetivo, sem mãos humanas, uma pedra foi, e o interessante aqui, irmãos, a pedra cresce. Quem viu pedra crescer e virar montanha, irmão? E aí quando você vai ler o Novo Testamento, você vai ler o Evangelho, fala que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. A Bíblia não fala isso? Que Jesus é a pedra que foi rejeitada. Em outros lugares, a Bíblia fala assim: ai daquele sobre quem cair essa pedra. Aqueles que escandalizam o Evangelho, a pedra cai sobre eles. Então, irmãos, Deus é soberano. Nós percebemos a soberania de Deus na história. Ele mostrou para o Nabucodonosor, para mostrar quem manda, quem está no controle. Vou levantar o meu reino na terra. Na verdade, o grande plano de Deus, gente, foi sempre trazer o reino dele aqui. E já trouxe, viu, irmão? Agora a nossa parte é efetivar isso. Por isso que na oração dos cristãos, venha o teu reino. Não é assim a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu, isto é, venha o teu reino, isto é. O que vem depois? Eu pus o isto é para confundir você. Porque você lê na decoreba, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, venha o teu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, isto é, você deveria colocar aquela em parênteses. Venha o teu reino, isto é, seja feita a tua. Fala para mim, irmãos, pelo amor de Deus, é sua oração. Venha o teu, seja feita a tua. Então esse seja feita a tua vontade é a significação do venha o teu reino. Cada vez que você faz a sua vontade, não tem reino de Deus nenhum aí, nenhum. Vocês ficam chateados comigo quando eu falo que Deus não está nem aí com o seu sonhozinho particular. Vocês ficam nervosos comigo, eu sei que ficam. Mas Deus não tem compromisso com o sonho de ninguém. Deus tem compromisso com o reino dele. Agora, quando você tem compromisso com o reino dele, ele chama todas as coisas de resto. O resto ele te dá. Venha o teu reino, isto é, seja feita a sua vontade. A vontade dele. Nós estamos aqui, olha, 500, 600 anos antes do acontecimento. E Deus está mostrando para um rei ímpio. Não é para um rei que orava, não. Não é para um rei que jejuava, não. Ele está mostrando o futuro para um rei ímpio. Porque Deus é Deus. O teu Deus não é qualquer um. O teu Senhor não é qualquer um. Porque esse rei era rei de reis. Mas nosso Deus é rei dos reis. Faz toda a diferença. Esse rei no versículo 37 é chamado de rei de reis. Nosso Deus é rei dos reis. Ele não quer dizer o seguinte, que ele não precisa fazer paz com ninguém. Ele é rei e acabou. Todos os reis ele é rei. Ele que manda, faz, desfaz, é o nosso Deus. Ele mostrou para o Daniel. Ele revelou para o Daniel. E o Daniel vai trazer isso para o Nabucodonosor. E aí o que nós temos? Nós temos as consequências para a gente encerrar, né? Aí veja bem lá. Olha lá. Verso 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei fez o quê? O rei engrandeceu Daniel. Daniel queria isso, gente? Daniel tinha um sonhozinho de ser mais importante? Ele tinha um sonhozinho? Mas porque Daniel honrou a Deus, Deus o honrou. Porque Daniel priorizou Deus, Deus cuidou de Daniel. Olha aí. Então o rei engrandeceu a Daniel. Ele lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de todas as províncias da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abdênego sobre os negócios da província.
da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Daniel não tinha compromisso com o sonhozinho particular dele. Daniel tinha compromisso com o Deus do céu. O Deus do céu não colocou o holofote sobre si. Não, senhoras e senhores. Ele apontou para Deus. Ele apontou para Deus. Ele fez apontamento para o Senhor. E ele foi honrado. Ele foi honrado. Deus é soberano ou não é soberano? Ele está ou não está no controle? Ele está ou não está no controle? E se Ele está no controle das nações, quem dirá mais na sua vida, meu irmão? Se Ele está no controle da história, por que não na sua vida? Se Deus está no controle da história, por que Ele não estaria no controle da sua vida, querido? Por quê? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Feche os seus olhos. O nosso Deus é o Deus que revela os mistérios escondidos.